Câmara define a composição das 20 comissões permanentes. Lei do Pancadão é regulamentada em Campinas. Estudantes universitários já têm direito a desconto no transporte público. Está no ar o Câmara Notícia. O sinal aberto da TV Câmara Campinas entrou hoje em caráter experimental. A expectativa é que a programação chegue a 500 mil lares campineiros que já utilizam televisores com UHF. A TV Câmara Campinas já transmite em sinal aberto digital pelo canal 61.3 desde as primeiras horas desta segunda-feira, dia 2. Com uma produção variada de interesse público, o objetivo é aproximar ainda mais a Casa de Leis e a população campineira. A grade de programas vai estar sempre disponível na fanpage da TV Câmara Campinas no Facebook. Exibindo um novo logo, a transmissão 24 horas, ainda em caráter experimental, possibilita o acompanhamento dos trabalhos dos 33 vereadores, o que representa mais transparência e democratização da informação. Diferente dos canais tradicionais de TV, a programação da TV Câmara Campinas pode ser interrompida para a transmissão ao vivo de reuniões solicitadas pelos vereadores. Os programas não exibidos serão apresentados em outro horário. Neste período experimental, a TV Câmara vai reprisar programas já exibidos no canal fechado. No decorrer do tempo, os telespectadores vão perceber as alterações com a entrada de produções inéditas. Com 2.000 watts de potência, o sinal da TV Câmara Campinas vai abranger 96% da cidade. Com o sinal aberto, vai atingir as cerca de 500 mil residências que já possuem aparelhos com UHF. A torre de transmissão de 75 metros de altura está localizada no Jardim São Gabriel, região onde estão concentradas as torres de todas as emissoras de televisão e algumas rádios de Campinas. A rede legislativa da TV Digital integra um amplo programa de abertura do sinal que vem sendo desenvolvido pela Câmara dos Deputados desde 2006. Ao longo dos últimos 2 anos, a expansão do sinal chegou a pelo menos 10 municípios do interior de São Paulo. Este foi o primeiro grupo de cidades paulistas onde a parceria foi estabelecida com câmaras municipais, o que complementa as transmissões da rede legislativa de TV Digital das 3 esferas da União. A mesa diretora da Câmara de Campinas definiu a composição das 20 comissões permanentes para 2015 e 2016. O presidente da casa, o vereador Rafa Zimbaldi, do PP, coordenou a reunião que contou com a presença de todas as lideranças. As comissões permanentes possuem caráter técnico-legislativo. O vereador Thiago Ferrari, do PTB, é o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, uma das mais importantes da casa, por analisar legalmente os projetos apresentados pelos vereadores. Olha, a própria comissão tem um critério técnico, que é determinar a legalidade dos projetos apresentados. O que eu entendo é que a gente tem que estabelecer critérios claros, objetivos, tanto para dar uma orientação, suporte para os vereadores quando forem elaborar os PLs, os projetos de lei, como também para dar um suporte e dar consistência aos projetos apresentados pela casa. Então, a minha premissa básica na condução da comissão é estabelecer esses critérios. Já o vereador Aurélio Cláudio, do PDT, está à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu acredito que possamos desenvolver um bom trabalho à frente dessa comissão, procurando colocar de forma clara o que anda acontecendo de mal para as crianças, para os adolescentes, de uma maneira geral, né? E eu acredito que nós possamos contribuir com ideias que possam melhorar a vida dos adolescentes e proteger ainda mais as crianças. Nós estamos aí, assim que ela for publicada, nós já vamos promover algumas reuniões com algumas instituições, com meus pares, para a gente já colocar nossas ideias e procurar avançar o mais rápido possível. A Comissão das Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida tem como presidente o vereador Jorge da Farmácia, do PSDB.
Para mim é um desafio muito grande agora nessa comissão e eu pleiteei ela e vou trabalhar bastante, que eu acho que Campinas tem que ter um olhar diferente para essas pessoas, né? Que tanto com a deficiência, tanto pode ser motora como intelectual, essas pessoas têm que exalar um perfume da vida, que tem que ser vivido, né? O vereador professor Alberto, do PR, está à frente da Comissão de Legislação Participativa. Então é uma comissão que depende muito da provocação, da iniciativa dessas instituições, desses organismos, exceto o partido político, mas qualquer outra organização da sociedade civil organizada, quando ela apresenta essas iniciativas. Aí a comissão é provocada e faz análise dessas solicitações. À frente da Comissão de Educação e Cultura está o vereador Antônio Flores, do PSB. Olha, a importância nesse biênio 2015-2016 dessa Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que é composta por este vereador, pelo vereador Marcos Bernardelli, vereador Rico Costa, vereador Pedro Torim, vereador Thiago Ferrari. A importância é a gente fomentar projetos nas áreas de educação, cultura e esporte nesse próximo biênio. As demais comissões permanentes e os respectivos presidentes ficaram definidos da seguinte forma: Finanças e Orçamento, Marcos Bernardelli, do PSDB. Política Urbana, Zé Carlos, do Solidariedade. Meio Ambiente, Luiz Carlos Rossini, do PV. Política Social e Saúde, Gilberto Vermelho, do PSDB. Administração Pública, Paulo Galtério, do PSB. Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, Sidão Santos, do PROS. Assuntos de Segurança Pública, Tico Costa, do Solidariedade. Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Carlão, do PT. Comissão da Mulher, Neuza do São João, do PSD. Ciência e Tecnologia, André von Zuben, do PPS. Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, Edson Ribeiro, do PSL. Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, Carmo Luiz, do PSC. Idosos, Aposentados e Pensionistas, Cid Ferreira, do Solidariedade. Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, Jorge Schneider, do PTB. Comissão Especial de Honraria, professor Alberto, do PR. A TV Câmara traz agora informações sobre vagas de emprego. O Centro de Integração Empresa Escola CIE começa o ano com mais de 2.000 vagas de aprendizagem abertas em todo o país. Os interessados devem se cadastrar no site www.ciee.org.br ou nas unidades da Rede Nacional do CIE, cujos endereços estão no mesmo site. E após o intervalo, universitários já têm direito a desconto no transporte público. Mesmo com a maior estiagem dos últimos 84 anos, Campinas tem dado conta do abastecimento. Isso graças a você que tem utilizado a água de forma racional. Agora que estamos chegando perto do período das chuvas, com ele aumenta o risco da dengue. Extermine os criadouros do mosquito. Coloque tampas e telas em caixas d'água velhas e armazene água em caixas protegidas. Ajude Campinas a dar um banho de cidadania. Operação Campinas contra a dengue. O prefeito Jonas Donizete sancionou a lei que concede desconto nas passagens do transporte público de Campinas aos estudantes do ensino superior. O bilhete único universitário já é lei e pode ser usado a partir desse ano letivo. O bilhete único universitário já pode ser utilizado neste ano letivo de 2015. A lei complementar que concede desconto no transporte público aos universitários foi sancionada pelo prefeito Jonas Donizete no dia 18 de dezembro de 2014. As regras para a aquisição do bilhete único universitário foram publicadas no Diário Oficial do Município na sexta-feira, 23 de janeiro de 2015. De autoria do Executivo, a atual resolução acrescenta artigo à Lei de 1998, concedendo o desconto de 50% na tarifa de ônibus para os estudantes universitários.
Sendo assim, os universitários vão pagar R$ 1,75 em cada passagem, já que a tarifa normal em Campinas é de R$ 3,50. Ser estudante universitário de graduação em regime integralmente presencial, morar em Campinas, estar regularmente matriculado em instituição de ensino superior do município e residir a mais de 1 quilômetro da unidade de ensino são os requisitos para ter direito ao benefício. O cadastramento dos estudantes será feito pela internet no site da Transurc, entidade que representa as empresas concessionárias do serviço na cidade. Estimativa da INDEC, empresa que administra o transporte público em Campinas, é de que o novo benefício atinja, inicialmente, cerca de 8.000 passageiros por dia. De acordo com a estimativa feita pelo secretário de Transporte em audiência pública realizada aqui na casa, esse desconto vai custar ao município R$ 3 milhões por ano. Ele ainda informou que esse valor não deve ser considerado subsídio, porque a despesa vai ser absorvida pelo sistema. Então, nos nossos estudos, isso foi contemplado como um benefício a ser concedido oriundo do próprio sistema. Os universitários vão se juntar aos estudantes do ensino fundamental e médio e de cursos profissionalizantes que residem e estudam em Campinas e que já contam, desde 1998, com desconto de 60% no valor da tarifa de ônibus. Proibição do uso de aparelhos de som alto nos carros agora é realidade. Veja na reportagem. O prefeito Jonas Donizete assinou o decreto que regulamenta a lei do pancadão, que proíbe o excesso de volume de som nos carros. A lei já havia sido sancionada em julho do ano passado. Com o decreto, além de multa de R$ 1.400, os veículos que estiverem parados com o som alto poderão ser apreendidos. A fiscalização fica a cargo da Secretaria de Urbanismo, Guarda Municipal e INDEC. Em caso de reincidência, a multa dobra de valor. Nós esperamos com essa lei, vamos divulgar bastante para que haja bastante conhecimento e que não haja o abuso, mas nós esperamos com essas penalidades estabelecidas que amenize e que, se possível, resolva esse problema, principalmente de perturbação do silêncio no horário que as pessoas têm para o seu descanso. A lei é de autoria do vereador Luiz Carlos Rossini, do PV, e foi amplamente debatida pela Câmara Municipal. Linhas de ônibus de Campinas que atendem hospitais da cidade têm identificação especial. Veja. Campinas possui linhas de ônibus do transporte coletivo municipal que atendem os hospitais da cidade. Ao todo, são 17 linhas de circulares que contam com uma cruz vermelha sobre um fundo branco localizada na parte da frente e na lateral dos veículos. A cruz é usada para identificar os itinerários que atendem a rede hospitalar. Nas laterais ainda estão os nomes dos hospitais atendidos pela linha. Alguns exemplos de linhas são a 118 e a 121, Terminal Ouro Verde, a 213 e a 220, Terminal Campo Grande, ou a 357, da PUC. O destaque fica para a linha 502, que atende 5 unidades hospitalares: Casa de Saúde, Irmãos Penteado, Mário Gatti, Renascença e Vera Cruz. A lista completa com as linhas de ônibus que atendem os hospitais pode ser consultada no site da INDEC. Você conhece a história por trás dos nomes de ruas e avenidas de Campinas? Saiba mais no quadro Você Sabia? Famosa por sua grande extensão, a Avenida Barão de Itapura tem início próximo ao terminal multimodal Ramos de Azevedo e término na Avenida Heitor Penteado, chegando a 5 quilômetros. Em seu trajeto, a Barão de Itapura cruza 5 tradicionais bairros da cidade: Vila Industrial, Botafogo, Guanabara, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora e Taquaral. A história da Avenida Barão de Itapura tem início no final do século XIX, com a necessidade de se criar uma via que ligasse o bairro Botafogo ao Guanabara, passando por importantes pontos como o Instituto Agronômico de Campinas e o Liceu de Artes e Ofício. Com a consolidação da via, as residências começaram a aparecer e seus proprietários, geralmente industriais, comerciantes e médicos, se instalaram em imponentes edificações. Um dos exemplos foi Miguel Vicente Cury, proprietário da fábrica de chapéus Cury. Já era de se esperar que a avenida se tornaria referência para a cidade. Hoje, o destaque pode ser dado para o fluxo de veículos e a grande quantidade de estabelecimentos comerciais que abriga, como colégios, padarias, restaurantes, supermercados, concessionárias e bancos.
Em outro trecho, mais precisamente na esquina com a Rua Buarque de Macedo, a Avenida Barão de Itapura recebia o leito ferroviário. A Barão de Itapura era ainda palco de grandes eventos. Diferente do que acontece atualmente, os desfiles de 7 de setembro, em comemoração ao Dia da Independência, eram realizados nesta via e não na Avenida Francisco Glicério. Também durante as décadas de 50, 60 e 70, a avenida atraía grande público com a corrida de baratinhas, termo usado para nomear os carros de corrida da época. As disputas estavam entre os eventos mais esperados pela população local na época. Entre esses eventos, aquele que mais marcou história aconteceu em 1968. A rainha do Reino Unido, Elizabeth II, esteve no Brasil e durante a visita passou por Campinas. Um de seus compromissos era no Instituto Agronômico da cidade, localizado na Barão de Itapura. O acontecimento atraiu um grande número de curiosos. Fundado em 1887 pelo imperador Dom Pedro II e com a denominação de Estação Agronômica, o Instituto Agronômico de Campinas, IAC, se destacou mundialmente pelos serviços prestados à agricultura, primordialmente do café. Atualmente, o IAC é um órgão de pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. O Instituto conta com 216 pesquisadores científicos que atuam na disponibilização de tecnologias capazes de adaptar culturas a diferentes situações de clima e solo. Estabelecido em um quarteirão da via, o Instituto Educacional Imaculada está entre as mais tradicionais escolas da cidade. O colégio foi fundado em 1948 pelas Filhas de Jesus, congregação de origem espanhola dedicada à educação cristã de crianças, adolescentes e jovens. Na época, denominada como Lar Universitário Marial, era exclusivo para meninas. Algumas quadras à frente, mais precisamente na esquina com a Rua Baronesa Geraldo de Rezende, está a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que foi fundada em 1963, inicialmente na capela do Colégio Liceu, logo ao lado. O aumento de frequentadores, no entanto, trouxe a necessidade da construção de um novo templo. Com arquitetura inspirada na Catedral de La Plata, na Argentina, e uma torre com 50 metros de altura que pode ser vista da Via Anhanguera, a paróquia foi oficialmente inaugurada com uma missa em 1966. Uma das referências da cidade, o Balão do Kennedy, é um dos pontos mais conhecidos do bairro Taquaral. A praça onde o monumento foi construído recebeu a mesma denominação de John Kennedy, ex-presidente americano assassinado em 1963. Anos depois, já na década de 70, a Barão de Itapura foi estendida até a Avenida Heitor Penteado, interligando assim o Balão do Kennedy com essa avenida até então sem denominação. Joaquim Policarpo Aranha, o Barão de Itapura, nasceu em 1809 no Paraná. Veio para Campinas quando a cidade ainda era denominada Vila de São Carlos. Proprietário da Fazenda Chapadão, nos arredores de Campinas, foi um dos grandes plantadores de café do país. De 1845 a 1848, elegeu-se vereador da cidade. Com os serviços prestados à sociedade campineira, o governo imperial concedeu-lhe o título de Barão de Itapura em 1883. O atual prédio da PUC Campinas, no centro, corresponde à sua antiga moradia. Tombado pelo Condepac, o imóvel mantém as características originais. Parte integrante da história de Campinas, o Palacete Itapura é um exemplar da arquitetura do café, sendo depois do Palácio dos Azulejos, talvez o exemplar mais importante dos barões do café na cidade, além de representar um período de grande significado econômico, político e social na história do Brasil. O Câmara Notícia fica por aqui. Acompanhe também nossa programação no YouTube através do canal da TV Câmara Campinas. Até a próxima!